Provérbio 16, 18. A palavra de Deus diz assim: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Obrigado, Pai, por essa palavra santa, gloriosa. Que ela venha falar com cada um de nós nessa noite. E enquanto essa palavra vai sendo anunciada e pregada, Senhor, que toda a soberba do nosso coração, todo orgulho do nosso coração, em qualquer área da nossa vida, vai caindo por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Porque nós queremos ser os teus filhos mansos e humildes nessa terra, sempre dependente de Ti, para sempre dependente de Ti, Senhor. Nada somos, Senhor. Somos apenas pó, somos apenas erva, sem a Tua presença, sem a Tua misericórdia, a Tua graça em nossas vidas, Senhor. Então, Senhor, vai tratando com o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar, querido. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Existe uma frase que muitas pessoas falam: quer conhecer um homem, dá poder para ele. Quer conhecer um homem, dá poder para ele. Quer conhecer uma mulher, dá poder para ela. E quando essa pessoa tiver o poder, tiver a autoridade, você vai ver quem ela é. Então eu quero falar nessa noite um pouco sobre isso, querido. Que nós chegamos a uma conclusão do que nós somos, né? Nós não devemos ir por esse caminho de sempre achar que em qualquer área da nossa vida nós temos que se achar. Nós sabemos que o primeiro ser que experimentou que a soberba e o orgulho não compensa é Lúcifer. A Bíblia diz que ele era ungido da guarda, era um querubim. Ele tinha glória, ele tinha perfeição. Ele andava nas pedras preciosas. Deus deu para ele tudo isso. E de repente a soberba veio no coração dele. E ele quis mais do que ele já tinha sem merecer. Ele quis o trono do Senhor. Mas aqui nós lemos: a soberba precede a ruína. E ele veio à ruína. A palavra do Senhor diz, Jesus diz: vi Satanás caindo do céu como um raio. E hoje ele está destinado, e logo chegará o seu tempo em que ele ficará para sempre no lago que arde com fogo e enxofre. Está em trevas hoje, está sem aquela glória. A soberba precede a ruína. E Adão, querido, que achou-se no direito de tocar naquilo que é de Deus. Diz para quem está do teu lado: nunca toque naquilo que é de Deus. Adão, você pode tocar em tudo e comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque essa árvore é minha. Eu sou conhecedor do bem e do mal. Você pode perceber que quando Adão e Eva pecam, aí o Senhor depois diz que eles se tornaram como Deus, conhecedores do bem e do mal. Só que o homem hoje faz mais mal do que bem. Conhece o bem e conhece o mal, mas faz só o mal. Só conhece o bem, mas só faz o mal. Então nunca toque naquilo que é de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal era de Deus. Eu aproveito colocar aqui, querido, porque o Senhor me direciona. O dízimo e a oferta é de Deus. Nunca toque naquilo que é do Senhor. Amém? Ai, esse mês eu não vou separar porque eu estou apertado. Querido, aquilo que é de Deus é de Deus. Não toque naquilo que é de Deus, porque aí sim vai faltar. Amém? Mas se percebe aqui que Adão achou-se no direito. Ele já estava se sentindo, né? Todo aquele Éden, todo aquele paraíso, Deus todo dia falando com ele, e aquela coisa, e de repente a mulher vem dar fruto proibido para ele que ela tinha comido, e diz: pode comer, não aconteceu nada comigo. Deus já tinha dado a terra, Deus já tinha dado o Éden, Deus já tinha dado tudo para ele dominar, mas ele quis ser mais, ele quis ser igual a Deus. Querido, nunca nós vamos ser igual a Deus. Na sua totalidade, nunca nós vamos ser igual a Deus.
Passará toda a eternidade e nós nunca seremos igual a Deus na sua santidade, na sua totalidade. Porque senão nós seríamos deuses também. Então nós temos que entender, querido, a soberba, ela precede a ruína. Você vê, acompanhando a sequência da história, Deus disse assim: multiplicai-vos e espalhai-vos sobre a terra. Mas o homem é soberbo, ele é orgulhoso e ele não quer obedecer a Deus. O que ele fez? Nimrod levou o povo a se ajuntar, se agrupar, fazer uma torre chamada Torre de Babel e diz: vamos fazer uma torre alta e vamos tocar o céu. Vamos mostrar para Deus quem nós somos. Deus pensa que a gente não sabe fazer um edifício? Sabemos também. Deus já tinha destruído a terra com o dilúvio, querido. E acho que também eles pensavam no coração: vamos fazer um edifício bem alto. Vamos fazer um troço bem alto e vamos nos rebelar. Porque nós somos homens, somos célebres, eles diziam. Vamos ser homens de renome. E vamos mostrar para Deus quem nós somos. E vamos fazer uma torre, um edifício bem alto. Para mostrar para Deus que mesmo se Ele mandar um dilúvio, quero ver Ele encharcar a gente. Só que foi a ruína, querido. Todo aquele povo que estava reunido ali para, com orgulho, se rebelar contra Deus. Deus confundiu as línguas e multiplicou. E eles se espalharam sobre a terra. Vai percebendo que toda vez que alguém, por causa do orgulho, da soberba, quer se colocar, quer se aparecer, quer mostrar que é, ele acaba não sendo. Isso serve para nós no dia a dia. Quem quer mostrar que é, acaba não sendo. E nunca será. Abre comigo, querido. Vamos ler várias passagens aqui do Velho Testamento. Eu quero que você abra comigo Números, capítulo 12, versículo 1. Deve ser o quarto livro da sua Bíblia. Números 12, 1. Onde nós vamos ver a rebelião de Miriam e Arão, irmãos de Moisés. Números 12, Moisés tinha tirado o povo do Egito pela mão do Senhor, tirado aquele povo da escravidão, abriu-se o Mar Vermelho, estava lá, né? Ele instituído como líder. Moisés foi chamado por Deus como líder, Deus o chamou. E aí Miriam e Arão deviam estar com dor de cotovelo por causa do irmão, e olha o que o texto diz: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Primeiro quis se intrometer na vida particular de Moisés, né? Porque Moisés tomou a mulher cuxita, não está certo a cuxita, né? Segundo, no versículo 2, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente a Moisés, não tem falado também por nós? Primeiro, entrou na vida particular. O que ele tem que tomar uma mulher cuxita? Agora diz: mas Deus só fala com Moisés, não fala com a gente não. Quem que ele está pensando que ele é? Quem Moisés pensa que é? E Moisés não pensava nada dele. Moisés era um homem humilde, um homem que estava a serviço do Senhor. Mas querido, quando uma pessoa tem um problema da soberba e do orgulho, ou não tem esse problema, mas começa a abrir uma porta para isso, as coisas sempre vão acabar mal. E aí continua no 3. Era o varão Moisés, o que ele era, querido? Muito manso. Olha, ele não era problema para ninguém, era um homem manso, abençoado, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas quando alguém tem soberba, eles parece que invocam sempre com quem não tem. Parece que o coração humilde e manso incomoda o soberbo, porque sempre a luz incomodará as trevas. Ele diz: a mulher, quem que ele tem que tomar a mulher? E quem que ele pensa que ele é? Será que Deus só fala com ele? Querido, a palavra do Senhor deve ser uma coisa, deveria ser interessante essa situação nesse momento, porque a palavra do Senhor diz que Deus desceu numa nuvem lá na tenda, e Deus deu uma bronca e disse assim para Miriam, porque Miriam que estava puxando essa rebeldia, né? Arão estava junto.
e disse assim: olha, Moisés, eu falo boca a boca e face a face com ele. Moisés, eu falo em sonho, em enigmas, eu revelo os mistérios para ele. Mas Miriam, quem é você? E diz que quando a nuvem se afastou por causa da ira de Deus, do que ela falou do irmão, não sendo nada daquilo, ela foi tomada de lepra na mesma hora. Então, a soberba, ela sempre vai preceder a ruína. E se Moisés, olha lá, e se Moisés não intercede por ela, ela ficaria leprosa até morrer e separada do arraial, vivendo pela borda do povo, fora do arraial. Mas Moisés, querido, depois de toda essa afronta, olha que homem abençoado, ele intercede pela irmã, ele intercede para que Deus afaste a ira e não faça aquilo que ele disse que faria. E Deus, porque amava Moisés, ouviu a oração dele e disse: por 7 dias Miriam ficasse fora do arraial, e depois ela seria limpa e voltaria de novo. Você percebe, querido, que pessoas que às vezes, porque aqui era povo de Deus, Miriam fazia parte do povo de Deus e era irmã do líder de todo o povo, um sacerdote ali, Moisés, um profeta. E no meio do povo de Deus pode haver pessoas com soberba no coração. Mas eu quero dizer para você, assim como tem uma frase que diz: o crime nunca compensa, eu digo para você, a soberba nunca compensa, querida. A soberba, ela joga para baixo, ela tira ao pó, ela traz ruínas. Quer ver mais uma rebeldia? Vai comigo para Números 16, 2. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Olha, você percebe que nós estávamos no capítulo 2. Depois que aconteceu isso, você pensa que essa notícia não correu para o arraial inteiro? Todo mundo ficou sabendo. Olha, Miriam foi peitar o irmão dele e se lascou. Tinha gente lá fofocando, mandando um WhatsApp para outra tenda. Você não sabe da última. A Miri se lascou, mandando um WhatsApp falando Todo mundo sabia que Miriam foi peitar Moisés por causa de orgulho, soberba, inveja e ciúmes. E ela tinha se lascado. Só que aí o povo parece, querido, que não sei. Nós somos chamados seres racionais, mas quando a gente lê muitas coisas, a gente fala: mas será que é racional mesmo? Aconteceu isso. Não é? Como é que é aquela frase? O inteligente aprende com seus erros. O sábio aprende com os erros dos outros. O cara errou, eu não vou fazer aquilo. Aquela pessoa foi tentar fazer aquilo e ela não se deu bem, então eu não vou fazer. Mas o povo aqui viu que Miriam se lascou. E eles também, agora mais 3 engraçadinhas, que Corá, Datã e Abirão também resolveram entrar para o time da rebeldia. Só que esses aqui, meu querido, não teve volta. Olha lá comigo. Números 16, 2. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação. Os caras foram lá, esses 3, pegaram os homens mais altos, príncipes da congregação, 250 homens, eleitos por ela, varões de renome, e se juntaram contra quem? Moisés, o homem mais manso da terra, e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Olha o incômodo, querido. Vocês estão pensando, Moisés e Arão, que só vocês dois são santos? Olha, toda a congregação também é santa, viu? Por que vocês estão se exaltando sobre ela? Mas quem disse que Moisés estava se exaltando sobre ela? Quem disse que Arão estava se exaltando sobre ela? Mas quando a pessoa ela tem a soberba e o orgulho, e ela quer o lugar do outro, ela vem para cima, acusando de coisas que não são verdades. Versículo, vamos pular lá para o 28. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem esses como todos os homens morrem, e se foram visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens,
então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa, o quê? Inaudita. Se o Senhor criar aqui na congregação, ele disse, alguma coisa que nunca foi feito, Moisés estava pedindo uma coisa inaudita, nunca foi feito, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, ao inferno, então conhecereis que estes homens desprezam o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertencem a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. Olha, querido, desceram vivos ao abismo. A terra abriu a boca e eles foram engolidos. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam, não suceda que a terra nos traga a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 que ofereciam o incenso. Ele estava lá tudo com incenso para dizer, nós vamos oferecer incenso e o Senhor vai aceitar o nosso incenso também. Nós somos santos como se é santo, Moisés. Mas, querido, eles estavam... Deus não aceita esse tipo de incenso, incenso com soberba, adoração com soberba, servir ao Senhor com soberba. E hoje nós vemos tantas pessoas servindo ao Senhor com soberba, tantos homens de Deus que já se acham, ou em televisão, ou em igrejas, ou em grandes auditórios, pregando a palavra, achando que são Jeová Júnior, que não sabe servir ao Senhor em humildade. E não só pastores, qualquer cargo na igreja, você vê tanta competição, querido, tantos problemas entre pessoas que servem, tudo por causa de um negócio chamado soberba e orgulho. E quando o pastor escolhe alguém para um cargo e não escolheu o outro, meu Pai do céu. E aí vem as Miriam da vida, aí vem os Corá, aí vem todos esses. Querido, a terra... Deus fez uma coisa inaudita. Já viu falar que terra tem boca? Deus falou, terra, você vai abrir a boca aí, porque eu estou te ordenando, engole esses caras aí. Que eu quero provar para toda a congregação que Moisés e Arão são os meus escolhidos. Amém? Querido, como eu disse, parece que o povo tem uma amnésia. E às vezes a gente também tem. A gente vê tanta coisa acontecendo, e ao invés de a gente evitar que aquilo volte a acontecer, a gente esquece e volta a fazer de novo. Parece que a gente esquece. E aqui mais uma vez nós vimos que a soberba precede a ruína. Querido, vai comigo, 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. Versículo 15. Nós vamos ver aqui sobre o rei Uzias. O rei Uzias. Olha outro que foi castigado com lepra, querido. Lepra é símbolo na Bíblia de pecado. É símbolo de pessoas que receberam ira de Deus. E olha o que acontece aqui com o rei Uzias. Rei Uzias foi um rei também que começou a governar com 16 anos. Um homem abençoado, fez tudo que era reto perante o Senhor. E aí vai falar assim, versículo 15 do 2 Crônicas 26. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção, de homens, peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe. E aqui acontece um problema, é quando tem essa palavra fama. A fama dele foi até muito longe. Porque foi maravilhosamente ajudado, Deus estava com ele, todo mundo viu, nossa, esse rei Uzias é um camarada usado por Deus, que bênção de homem. Você vai ver um pouco antes, eu não estou lendo aqui, mas quantas coisas ele fez em Jerusalém, quantas coisas ele fez ali em Judá, querido, ele abençoou, ele trouxe um avivamento espiritual, ele
ele destruiu tudo aquilo que era mal, que o povo estava fazendo aos outros ídolos, e de repente chega aqui a fama dele, por ele ser maravilhosamente ajudado por Deus, a fama dele se espalhou. E aí diz no finalzinho do 15, até que se tornou o quê? Até que se tornou forte. Tá. Então é assim na nossa vida. Você vai andar com Deus? Deus vai te exaltar, sim ou não? Sim. Se você for humilde na mão dele, os humildes eu exaltarei. Vai chegar uma hora que você vai estar exaltado e muito forte. E a sua fama vai correr. Aquele homem é um homem de Deus. Aquela mulher é uma mulher abençoada. Aí que mora o perigo. Quando nós chegamos naquele ponto, aonde Deus nos exaltou. E é aí que está o problema. Não que isso seja errado, mas é aí que está o problema conosco, não é com Deus. Aonde a gente começa como Lúcifer, como Adão, como Nimrod, a se achar como Miriam, como Corá, a gente começa às vezes a se achar. E aí, quando as pessoas falam bem da gente, de repente a gente diz, nossa, mas como eu sou bom. Nossa, mas como eu sou ungido. Pastor, a palavra que o senhor pregou hoje, eu falo, meu pai, que pregador que eu sou. Querido, eu não sou nada. É Jesus. E alguém ora, e alguém foi curado, querido. Sinais do poder do Espírito. E a pessoa, como você cura? E a pessoa, nossa, como eu curo? Rapaz, eu tenho um negócio na minha mão aqui, que coisa. Onde eu boto a mão, todo mundo fica curado. E é aí que está o problema. É aí que mora o perigo. Quando você não tinha nada, quando Deus te exaltou e hoje você está numa situação boa, se não está, vai ficar em nome de Jesus, amém? Mas isso não é errado, mas é quando você chega lá, e aí porque você está agora muito bem, você já falta dos cultos, você já não cumprimenta todo mundo. Antigamente você cumprimentava até a lagartixa e a mosca do templo, paz para todos vocês que estão no templo. E agora, meu querido, porque você já está melhor, algumas pessoas, você classifica, você separa. Esses é a minha turminha, eu cumprimento, mas aqueles lá, esses irmãos aí nem compensa dar paz. Então esse que é o problema, quando a gente acha. E uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração, de nós nunca vamos achar nada, querido. Olha sempre para você e diz, Senhor, misericórdia. Que o Senhor vai ter, e Ele vai te exaltar. Mas quando chegar lá, olha, ele chegou lá e diz assim, até que se tornou muito forte. Versículo 16, mas havendo-se já fortificado, o que aconteceu? Aí está o problema. Exaltou-se o seu coração para quê? Para a sua própria ruína. O problema não está que Deus o exaltou, porque isso é uma lei espiritual. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, caminha em santidade e faz tudo que Deus está pedindo de fazer, automaticamente você será exaltado. O problema é quando ele, já havendo se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Querido, ele já estava se achando o cara. Deus chamou ele para ser o quê? Rei ou sacerdote? Rei. E sacerdote para ser sacerdote. Mas ele se achou tão bom, que aí ele entrou no templo, e 80 sacerdotes tentaram segurá-lo, mas ele era o rei. Não, porque eu vou ofertar incenso ao Senhor. Vocês não sabem quem sou eu sou Uzias. Aquele que foi grandemente fortificado e exaltado. E eu vou oferecer incenso ao Senhor. E diz que quando ele indignou-se com os sacerdotes e foi oferecer incenso, a lepra pegou ele. É mais um que talvez não tenha lido esses textos que nós lemos agora de pouco. De Miriam, de Corá e os seus 2 amigos. E a lepra pegou ele. Sabe o que aconteceu, querido? Acabou o reinado. A soberba precede a ruína. Ele acabou com o resto do reinado dele, enterrando o seu reinado. Porque a Bíblia diz que depois que ele pegou a lepra, ele mesmo já sabe disso, ele foi se afastando e foi morar fora. Ele não reinava mais, mas quem reinava era o seu filho. E quantas pessoas não estão nessa situação?
que não estão com essa lepra por causa da soberba. Muita gente quer ter certas coisas, querido, não é porque precisa, é porque quer se aparecer, é porque tem espírito de pavão. Às vezes não precisa, mas quer porque todo mundo tem que ver que eu estou bem. Se você tem dinheiro, querido, se você é um pouco melhor financeiramente, você não tem obrigação de comprar tudo que as pessoas compram porque elas são ricas. Se você tem um Chevetinho 77, quem aqui já teve Chevette? O Zanetti já teve Chevette 77 e todos os anos que tem. Você tem um Chevette e você ama o seu Chevette. Aquele carrinho, aquele xodó. De repente você fica muito bem financeiramente. Você é obrigado a comprar um Fusion, sei lá o que mais aí, uns carros mais... Você é obrigado? Não, mas eu tenho que comprar porque as pessoas precisam ver que agora eu tenho dinheiro. Querido, isso precede a ruína. Se você tiver vontade de comprar qualquer coisa, compre porque você quer, não para mostrar para ninguém, nem na igreja, parar na porta. Espera bem na hora que os irmãos estão todos saindo, você fica encostado no carro, faz pip, para todo mundo ver piscando, que é você que vai abrir o carro e entrar nele. Eu sou abençoado. Irmão, eu tenho que dar um testemunho agora, eu sou abençoado, comprei um Fusion, Pérola. Agora eu sou. Aí o irmãozinho que está lá, que tem uma bicicleta, como que ele vai se sentir? Eu sou um desgraçado. Porque até eu não chegar nesse Fusion, eu não sou abençoado. Querido, não se esqueça de uma coisa. Um mendigo pode ser abençoado. Lázaro era mendigo, e qual lugar que ele foi parar depois que ele morreu? No paraíso. E o rico, que todos os dias tinha tudo que ele queria, mas não cuidava do mendigo, que Lázaro comia as migalhas que caíam da sua mesa, e aquele homem tão rico, vendo comer migalhas, nunca disse assim: ô Lázaro, senta aqui comigo, cara, vamos almoçar comigo. Ou melhor, vem todos os dias aqui almoçar comigo, Lázaro. Mas ele não fez isso, porque ele queria se exaltar em cima de Lázaro. E aí o que acontece? Um vai para o inferno e outro vai para o céu. Querido, ir para o céu e para o inferno, ser abençoado ou não, ser filho de Deus ou não, não tem nada a ver com poder aquisitivo, nem poder intelectual, e nem poder físico. Você é um grande abençoado de Deus, pelo Jesus que mora dentro do seu vaso de barro. Amém? A Bíblia diz que o tesouro é colocado dentro do vaso de barro. Nós somos feitos de terra, nós somos o vaso de barro. É por isso que você tem valor, porque você é a imagem e semelhança de Deus, porque Ele mora dentro de você. Amém? Depois tem o Josias, isso aqui nós vamos ler. Josias também foi outro abençoado, querido. Na realidade, ele se tornou rei com 8 anos. Mas com 16 ele começou a exercer, porque uma criança de 8 anos não ia ter muito o que fazer, né? Pensa uma criança de 8 anos reinando em Israel. Vamos fazer parquinho na cidade inteira. Só coisa de criança, né? Vamos fazer um tobograma, né, Kiko? Fazer um morro lá com tobograma, todo mundo escorregar. Então, com 8 anos ele estava lá, rei, mas não reinou. Mas com 16 começou a reinar. Querido, Israel estava debaixo de uma maldição de idolatria. Ele começou a destruir todos os locais de adoração. Ele saiu com uma, como é que eu posso dizer? Com uma tropa. Vamos sair varrendo todo Israel. Nós vamos destruir em todo lugar que não é para adorar a Deus. Nós vamos destruir. E foram destruindo todo lugar de adoração que não era do Senhor. Locais de prostituição, porque tinham prostitutas lá que cultuavam a Deus, que tinham que se prostituir. Eles foram eliminando tudo. O vale, eles profanaram o Tofete, que fica lá no vale de Inom, onde ali se queimavam as crianças vivas a Moloque. Ele foi eliminando todos esses lugares. Que homem abençoado. Médiuns e feiticeiros foram mortos. Aí, querido, você pensa que parou aí? Ele deu uma limpeza na nação, aí ele diz: agora nós vamos para o templo. Porque o templo não estava nem funcionando, os outros reis que veio foram maus.
não deixavam os sacerdotes, e acho que até os sacerdotes se corromperam por causa do rei, porque quando o rei era de Deus, o povo era de Deus, quando o rei era mau, o povo todo era mau. E aí entrou no templo e diz: agora nós vamos purificar o templo, limpar o templo. Ali acharam os sacerdotes o livro da lei que há muito tempo não tinha se lido, e levaram para ele, e ele começou a ler, e ele começou a ficar mal. Aquele peso nele diz: gente, a gente está pecando contra o Senhor, a gente não celebra a Páscoa, a gente não celebra as festas. Então ele trouxe um grande avivamento ali naquela nação, querido. Renovou a aliança junto com o povo, lendo a lei e fazendo aliança com o povo. Aí o que acontece? Celebrou a Páscoa, e diz lá que a Páscoa que celebrou ali no rei Josias, desde Samuel, que fazia muito tempo lá atrás, até ele, nunca se celebrou uma Páscoa como se celebrou o rei Uzias. O problema é que quando ele estava todo abençoado, todo estabelecido, Israel todo purificado e limpo, o problema do homem é achar que, porque ele anda muito com Deus, ou porque ele ora muito com Deus, certas coisas na vida dele, ele não precisa pedir conselho para Deus. Ele diz: bom, como eu já sou um homem que conheço muito a palavra, e eu oro muito, isso aqui eu não vou nem perguntar para Deus, eu vou fazer, eu sou homem de Deus. Aí fica como esses caras: se eu não sou homem de Deus, eu morro agora, se eu não sou homem de Deus, não é que... Tem umas pessoas que peitam, né? Quero ver a hora que cai um raio na cabeça. Aí, querido, ia subindo o Neco do Egito, porque ele ia guerrear com outra, ele passou pelo rio Eufrates, ele ia guerrear, não tinha nada com Israel, ele ia guerrear com outra pessoa, com outra nação. E Josias achou-se no direito de não consultar o Senhor e mandar mensageiros contra Neco. Neco mandou mensagem para ele de volta: olha, disse para o seu rei que a minha guerra não é contra Josias, não é com ele, o meu negócio é com outro pessoal. E Deus é que está me mandando ir lá para guerrear com esse pessoal. Então fala para Josias que não é com ele. O que Josias fez? Não consultou ao Senhor se deveria ir guerrear e tentar impedir Neco. Porque, afinal de contas, querido, quantas coisas ele não fez para o Senhor? Quão bom ele era. Você sabe o que aconteceu? Ele foi lá, ficou escondido no Vale de Megido, e quando ele foi guerrear, disse que era só flecha para cima dele. E ele foi ferido. Tiraram ele da guerra e levaram, e ele morreu em Jerusalém. Então pense, por que ele fez isso? Você pergunta, por que ele fez isso? Davi, querido, ele poderia ter vários defeitos, mas um defeito que Davi nunca tinha, é que ele nunca era soberbo, e ele sempre assumia as suas culpas. Ele errava, ele se humilhava, e estava sempre se humilhando. Por isso que Deus já chama ele desde lá de trás, antes dele ser rei, que ele era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, por mais que cresceu, querido, Davi foi o único rei que todas as nações temiam, porque ele botou ordem. E ninguém mais queria peitar Davi, mas Davi nunca deixou de consultar o Senhor. Você pode ler lá, eu não sei se é 1º ou 2º Samuel, onde começa a falar de Davi, porque antes é Saul, que todas as guerras que ele faz, você sabe o que ele fazia, querido? Joelho no chão e vamos consultar: Senhor, devo ir? Vou vencer ou não? O Senhor falava: vai, porque eu sou contigo. Aí vem a outra guerra: Senhor, devo ir para essa guerra? Querido, por mais que ele era o rei, que ele era o cara e todo mundo respeitava ele, ele diz: mas eu não sou nada, Deus é que é, e eu tenho que consultar o Deus Todo-Poderoso. Se ele falar para mim não ir, eu não vou. Mas Josias, a soberba precede a ruína. Josias não foi, querido, e ele morreu. Não precisava ter morrido tão cedo assim. E tem outra história que está lá em 1 Reis 13, que é engraçada. Deus fala para um profeta de Judá assim, ó, porque nessa época o reino estava dividido, Judá no sul e Israel no norte. E ele disse para esse profeta: vai lá na cidade onde está o rei Jeroboão e profetiza contra aquele altar de sacrifício. Vai lá profetizar. Mas só que é uma coisa, hein, profeta? Você vai lá, fala o que tem que falar,
dá a volta, vem por outro caminho, nem água eu quero que você beba lá. Olha como que Deus foi, nem água eu quero que você beba lá, vem passando cedo e volta que eu te trago. Aí o profeta vai, o profeta chega lá onde Jeroboão estava sacrificando e fazendo as coisas, ele profetizou contra o altar. E o altar rachou, confirmando que Deus estava com o profeta. Jeroboão foi tentar pegá-lo, a mão dele ficou estendida, ele não voltava mais, e Jeroboão se arrependeu e diz, profeta, errei, mas ora para mim, e a mão dele voltou. Amém. Essa notícia foi correndo por aquele local onde ele estava. E ele foi saindo e andando, e disse que um homem velho, um profeta velho, devia não ser profeta de qualidade, porque se ele era profeta lá e Deus teve que pegar um lá do sul para mandar para cima, porque ele era um profetão meia boca, né? E esse homem velho, esse profeta velho, disse para os filhos dele, vai lá buscar esse profeta que subiu aqui, eu quero conhecer ele. E esses filhos foram. E chegando atrás do profeta, diz assim, vamos voltar lá que meu pai quer falar com você. Ele diz, não posso, Deus falou para mim nem beber água aqui. Aí ele mentiu. Por isso que eu digo, Deus quando fala uma coisa para você, Ele falou, querido. Pode todo mundo falar o contrário, Deus falou, está falado. Creia em Deus, creia na palavra, não importa o que as pessoas falam. E aí o que aconteceu? Aí disseram assim, mas meu pai também é profeta. E Deus falou para ele que você tem que ir lá, comer lá. Olha lá, nem água. Aí sabe o que ele fez? Voltou, comer lá. Sentou na mesa para comer. Olha que engraçado, Deus é irônico às vezes. Às vezes acontecem umas coisas que é uma coisa engraçada sem graça, vamos falar assim. Sentou na mesa. Quando eles começaram a comer, o profeta velho, que era a minha boca, agora vai profetizar uma verdade. E profetizou para o outro. Rapaz, assim diz o Senhor, porque você desobedeceu o Senhor, porque você não seguiu o que Deus mandou, você vai morrer aqui por aqui mesmo, e você não vai chegar lá. Comeram tal, ele montou num jumentinho lá e foi. Quando ele estava indo, disse que um leão o atacou e o matou. E aí os homens foram, a notícia correu que ele estava morto, foram lá, diz que estava o jumento de um lado e o leão do outro, os dois olhando para o corpo. Olha que engraçado. E o jumento olhava para o leão e falava, depois é eu que sou jumento. O leão não comeu, só matou, e o leão também não comeu o jumento ficou ali, não assustou com o leão, isso é coisa de Deus. Fazer jumento falar é fácil, para Deus, o duro é fazer o profeta ouvir, sabia? Você conhece a história de Balaão, né? Que era um profeta meia boca também alugado, estava indo em cima do jumento para ir amaldiçoar Israel. E o jumento não ia nunca no caminho que ele queria ir e voltava. Porque um anjo estava à frente. E de repente, tanto ele bater no jumento, o jumento falou com ele. Rapaz, tem um anjo na frente, eu não consigo passar. Mas Deus pode fazer o jumento falar. Mas fazer o jumento falar é fácil, porque Deus fala e o jumento fala. Deus dá capacidade do jumento falar. Mas fazer um profeta ouvir, coisa difícil, hein, gente? Não é verdade? Aí Deus fala com a gente faz que não está ouvindo, a gente parece que é tão difícil. Querido, nós precisamos ser como samambaia. Quanto mais cresce, mais para baixo vai. Menos é. Temos que ser como árvores carregadas de fruto. Quanto mais fruto tem, mais os galhos se dobram. Quanto mais Deus nos enche, mais eu me curvo. Quanto mais Deus me capacita, mais eu me curvo. Quanto mais frutos eu vou dando na vida para os meus irmãos e lá fora, eu não vou me exaltar, eu quero me curvar mais ainda e me achar indigno. É assim que nós temos que ser. Amém? Eu quero ler 3 provérbios para você aqui. O 15:33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade, ao contrário agora. A humildade precede a honra. Se você for humilde, a honra vem. Ela vem antes, mas também não só antes, depois também, olha lá. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. E diante da honra vai a humildade. A humildade vem antes e a humildade vem depois. Ela vem antes, ela te traz a honra. Quando você está na honra, a humildade vai na frente para você não cair com a honra que você recebeu. Amém? E a última passagem é essa aqui. O galardão da humildade e o temor do Senhor. Olha, querido, essas duas coisas é a matemática de Deus. Soma a humildade com mais temor do Senhor, respeito por Deus e a sua lei, são
riquezas, honras e vida. E as pessoas estão buscando jeito de ficar rico, jeito de ser honrado e jeito de ter vida. O que eu preciso comprar ungido? Aí tem coisa para vender para mim? Tem fitinha para amarrar? Eu quero alguma coisa ungido porque eu quero me dar bem. Querido, a receita está aqui. O presente, o galardão, o presente da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Vive todos os dias, começa a praticar humildade e temor ao Senhor. E vai olhando a sua vida com o passar do tempo, como vai ficar a sua casa, como vai ficar a sua vida. A palavra de Deus não mente. Ela é santa, ela é verdade. Você vai receber riquezas, vai receber honra e vai receber vida. Em nome de Jesus. Amém. A humildade, querida, ela traz cura. Naamã era um rei tão orgulhoso, né? E foi lá, porque sabia que lá tinha alguém que curava. Aí falaram onde era o homem. Eliseu, o profeta, vai lá. Ele tinha lepra no corpo inteiro e ele precisava ser curado. Aí Eliseu lá de dentro nem saiu para receber. Eliseu diz, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí o cara orgulhoso, poxa, lá onde eu moro, lá tem 2 rios lá que são muito melhor que esse. Por que eu tenho que mergulhar nesse? Orgulho, eu tenho um rio melhor na minha terra. Quem que esse profetinha está pensando aí de dentro, mandando eu mergulhar, e ainda fala quantas vezes eu tenho que mergulhar? Eu sou rei. É um rei, mas é leproso. E aí o servo dele, para cair a ficha dele, diz, ô rei, se ele estivesse pedindo alguma coisa difícil para você, vamos lá, você está com lepra, cara, você está pensando que você está tão bem assim, você está leproso. É difícil ir lá e mergulhar 7 vezes? E ele foi, querido. Quando ele mergulhou 7 vezes, ele afogou todo o orgulho e a soberba dele. E na 7ª vez que ele levantou, disse que a pele dele era como pele de bebê. Ele aprendeu a afogar a soberba. E nós só seremos curados na nossa vida quando nós começarmos a afogar a nossa soberba. Nunca fale, querido, além do que você é, viu? Nunca fale. Não queira se engrandecer com palavras na presença das pessoas, falar mais do que você é, ou daquilo que você sabe fazer, você querer falar lá em cima. O cara estava contratando lenhador, e você sabe que lenhador é forte, sim ou não? Lenhador, você não vê um lenhador que nem o Anderson assim, por exemplo. Ele é magrinho, mas está ficando gordo, você casou já, irmão, já está indo para o caminho, né, Kiko? Já está... Lenhador é tudo forte, porque o cara o dia inteiro aqui, ó, pá, braço dele. Aí disse que chegou lá, o lenhador chegou lá para fazer entrevista e chegou um cara magrela, só osso. E o cara falou assim, cara, não é lenhador coisa nenhuma, tá com história, ele tá querendo emprego, mas ele não vai cortar árvore coisa nenhuma. Sem é lenhador, ele disse, sou. E onde você cortou lenha? Ah, lá no deserto de Saara. Ele falou, cara, mas lá não tem árvore. Ele diz, agora não tem. Sabe, se você querer falar além do que você é, as pessoas perguntam alguma coisa que você sabe fazer e você joga lá em cima. Às vezes até as coisas de Deus. Rapaz, palavra, vou falar para você, hein? Eu não preciso nem de Bíblia. Se mandarem tacar fogo na Bíblia, eu sei ela todinha. Entendeu? Falar além do que você é. Então nós precisamos aprender. Eu quero concluir falando isso para você. Nós temos que ser bem menos. Sempre depois do sucesso tem um laço separado, querido. Você viu que todos esses homens que eu li, esses reis, quando eles chegaram no sucesso, chegaram onde tem que chegar, o diabo armou um laço. O problema do diabo armar um laço não tem problema. Ele pode armar o laço que ele quiser. Ele não tem autoridade para pegar e enfiar uma pessoa no laço. Mas ele fica esperando que o trouxa pule no laço. Por isso que você que tem a sabedoria de Deus, o Espírito que te dirige, como diz a oração do Pai Nosso, não deixei-nos cair em tentação, Senhor. Onde tiver laço, o Senhor mostra e a gente não vai pisar lá. O pior é quando Deus mostra e o cara mesmo assim vai testar para ver se o laço funciona. Aí pum, e puxa ele lá para cima. Mas será que vai desarmar dessa vez? Às vezes não desarma, né? O diabo não faz laço que não pega não, viu, querido? O cara é bom de laço. Ele é bom de laço. Isso tem acontecido com pastores, cantores. Você vê tanta gente abençoada cantando na igreja e todo mundo chora na unção. Que pessoa que leva as pessoas a adorarem a Deus. De repente começa a vir gravadora e começa a fazer show para 1.000 pessoas, para 2.000 pessoas, para 30.000 pessoas, para 50.000 pessoas, 100.000 pessoas. Já estou na TV, já estou na Rede Globo. E aí diz, puxa cara, eu sou o cara.
Eu fui chamado para ser estrela. Mas a palavra diz que nós fomos chamados para ser luz, não estrela. Amém? Luz, não estrela. E aí cai, o diabo pega no laço. Elvis Presley foi um dele, começou cantando na igreja e morreu de overdose cantando no mundo. Whitney Houston foi a mesma coisa. Começou cantando na igreja, uma criança de 12, 13 anos que fazia a igreja toda chorar. O diabo ficou de olho, laçou, levou para o mundo e morreu também lá. Ninguém sabe do que. Dizem que é de overdose, não sabe se mataram, mas morreu nas drogas. E não é diferente hoje. O diabo tem laço para cada um de nós, querido. Então fique firme no Senhor, direciona o teu coração, só o Pai e mais nada, o céu e mais nada, e deixa as coisas aí, não deixa crescer nada no teu coração. Amém? Você nunca deve se achar também mais do que ninguém. A gente não deve achar mais além do que nós somos e nem mais do que as pessoas são. Um barqueiro, um homem simples, a vida dele era pegar de um lado, levar as pessoas do outro. Era um rio muito grande, correnteza forte. Aí sentou um cara que gostava de se achar e se crescer em cima dos outros, principalmente pessoas simples. Aí ele sentou no barco, todo terno, doutorzão, e aquele barqueiro simples estava ali. Aí começaram a navegar. Já começando a navegar, o doutor já começou. Rapaz, tu sabe ler? Ele já olhou, sabia que o cara não sabia ler. Falou, não senhor, nunca tive oportunidade. Ah, rapaz, você não sabe o que você está perdendo. Porque ler é bom, porque eu leio livros, eu tenho uma coleção, eu leio isso, eu leio aquilo, eu leio aquele outro. Rapaz, isso me dá um conhecimento que você nem sabe o quanto conhecedor que eu sou, porque eu sei ler. E você perdeu a maior parte da sua vida. E o cara continuou lá no barquinho. Pá. De repente o doutor vem de novo. Rapaz, tu sabe matemática? Ele diz, matemática? Não, o que é isso? É somar, você sabe quanto que é 2 mais 2? Sei não, senhor, nunca tive oportunidade disso. Rapaz, você não sabe quanto que é bom somar. Eu ganho tanto dinheiro sabendo que é somar. Olha como eu sou rico. Eu sei fazer conta e pá. Você perdeu a maior parte da sua vida, rapaz. Aí de repente estava o barquinho, pum, bate numa pedra e o barco fura. E aí começou a encher o barco de água. E o barqueiro diz, rapaz, arranca esse paletó, arranca esse sapato, pula na água, porque nós temos muito que nadar e a correnteza é forte. E ele disse, pois, mas eu nunca tive oportunidade de aprender a nadar. E o barqueiro diz, pois é, eu lamento, agora você perdeu toda a sua vida. Vivia falando que quando perdeu a maior parte, ele ia perder a vida porque não sabia nadar. Então nunca a gente vai deixar de precisar de alguém porque ele é mais simples. Nunca crescer em cima dos outros. Nunca crescer em cima da desgraça dos outros. O irmão de repente está precisando vender o carro porque está com necessidades de vir lá o irmãozão que é todo gostosão, ele chega lá, ele sabe que o carro do cara vale 10 mil, ele tem o dinheiro para pagar, ele diz assim, você não faz 5 não? O irmão já está morrendo, ele quer acabar de enterrar, né? Que ainda está com a cabeça de fora, ele diz, espera aí que eu já vou empurrar ele todinho para dentro. Então nunca se aproveitar de ninguém, querido, isso vem da soberba, do orgulho, sempre ser manso como Moisés foi, sempre ter esse coração simples, deixa Deus te defender. Deus defendeu Moisés, ninguém precisou ir lá defender Moisés. Moisés era manso, seja manso, e nunca queira tomar a frente para fazer justiça com as tuas próprias mãos, porque você acha que você é. Fala assim, Deus, o Senhor cuida, eu não quero saber disso não. Amém? Quando você crescer, querido, financeiramente, já estamos encerrando, viva como se não tivesse nada, viu? Não quer cair? Deus vai te dando. Viva como se não tivesse nada. Você nunca vai cair no laço do diabo. Porque o diabo não pega quem acha que não tem nada. Ele pega quem acha que tem. Amém? Quando Deus te der conhecimento, querido, viva como se não soubesse nada. Porque quanto mais você viver como se não soubesse nada, mais Deus vai acrescentando na tua vida. Amém? Porque quanto mais de nós temos, menos de Deus nós temos. Uma vez disse que um caminhão, ele entalou embaixo de uma ponte. Estava passando, pá, travou. E estava lá a polícia, bombeiro, um monte de gente tentando, como é que ele vai tirar esse caminhão daqui, acelera e tal. Ele não saía debaixo da ponte. Aí vem um menininho tentando falar alguma coisa, todo mundo empurrando o menino, leva esse menino embora, olha o tamanho desse menino. E o menino lá tentando falar e ninguém, porque quem que é esse menino para vir aqui?
Ele não conhece nada. Eu sou bombeiro, cara. Eu sou polícia rodoviária, cara. Quem que esse menino está pensando que é? Leva esse menino embora. E aquele menino tentando falar e ninguém sabia mais o que fazer. Aí uma hora que deu um silêncio, o menino gritou assim, murcha o pneu! Era só murchar o pneu do caminhão, ele saía debaixo da ponta. Aí os caras ficaram tudo meio sem graça, aquele silêncio, foram lá e murchou o pneu, o caminhão saiu. Nunca eu sei mais que você, querido. Falar, o pastor sabe tudo da Bíblia. Não, de repente você vem conversar da Bíblia comigo e você fala uma coisa que eu nunca ouvi, uma revelação que eu nunca tive. Eu preciso de você, você precisa de mim. Amém? E a gente nunca achar, se engrandecer por causa disso, querido. Você sabe daquela, é antigo essa piada, né? Do louco que estava na janela do hospício, aí alguém foi trocar o pneu que furou. Aí o cara trocou o pneu, e quando ele botou o outro pneu, ele bateu nos parafusos e caiu tudo dentro do bueiro. Aí o cara ficou pensando, puxa, como que eu vou sair com esse carro daqui? E ele lá coçava a cabeça, coçava e chorando, e aquela coisa, o louco diz assim, ei! Acho que ele falou, pô, agora só faltava essa, um louco querer falar comigo nessa situação. Arranca um parafuso de cada roda e põe nessa que você vai embora. Aí o cara fala, puxa, o louco me ensinando. A gente nunca sabe mais que ninguém, querido. Amém? Eu não sou monopólio nem detentor de nada. Eu dependo de você, você depende de mim. A soberba não estando entre eu e você, e orgulho entre eu e você, nós viveremos bem para sempre. E seremos uma igreja abençoada, santa, onde Deus vai derramando mais e mais sobre as nossas vidas. Amém? Quando você se sentir mais santificado, que isso pode acontecer, viva como se não tivesse a santificar, e você diz, eu preciso me santificar mais. Quando se encher de Deus, vive como se fosse o menor de todos os vasos. Você recebeu todo aquele encher, aí você não pode no teu culto aparecer assim, né? Do outro culto você estufa até o peito, né? Não sei se você já teve uma experiência assim, mas eu de vez em quando tenho. Quando eu recebo um encher assim gostoso de Deus, eu estou orando em casa, dá a impressão que o meu corpo fica ereto, dá a impressão que dá uma estufada, mas é a presença mesmo, mas não é, né? Não é que eu estou lá sozinho, vou me parecer para quem? Né? Só se eu estiver passando na frente do espelho toda hora e lá, né? Nada a ver. E aí, quando você se encher, querido, não pode acontecer isso. Aí num culto, todo mundo viu que você recebeu tudo ali, falou, nossa, esse rapaz... Aí chega no outro culto, você chega todo, né? Pomposo, como dizer, esse é o cara da unção. Então seja o menor de todos os vasos. Eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Quanto menor, mais rápido transborda. Por isso que tem gente que demora para encher, demora. Você passa um culto inteiro, você canta quase 1 hora e o cara não consegue nem arrepiar os pelos do braço. Porque é muito grande o vaso. Agora quando o cara chega naquela humildade dizendo, quem sou eu, Senhor? Não sou nem digno da tua presença. Senhor, me santifica, tenha misericórdia. Senhor, recebe minha adoração pela tua misericórdia. Aí ele se diminui tanto que Deus dá uma gota, ele está explodindo na presença do Senhor. Seja o menor de todos os vasos. Jesus diz assim, quem quer ser o maior, seja servo de todos. Lá na ceia, ele pegou um avental e foi lavar o pé de todo mundo, que era o serviço do pior servo da casa, o mais baixo da casa. Ele fez isso, ele sendo Deus. Por que eu, de repente, eu quero escolher o que eu vou fazer, porque isso eu vou me humilhar? Eu não vou fazer isso, isso não é coisa para mim fazer. Seja servo de todos, amém? Quando você receber dons, poder, querido, se um dia Deus for te agraciando, use isso para servir as pessoas. Amém? Use isso para servir as pessoas. Vamos nos colocar em pé, queridos.